Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Para quem não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovens. Nós somos um grupo, um projeto de empreendedores e nós fazemos palestras toda primeira e terceira quinta-feira do mês. Sempre neste local, neste horário, sempre com temas visando o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. Então, vocês são muito bem-vindos, sempre convidados a estar conosco. Nós temos uma parceria com a Faculdade FAEL, que quem precisar de certificado de horas complementares, nós fornecemos, até validamos 4 horas válidas pelo MEC. Então, no final, você nos procura ali atrás, nós vamos pegar os seus dados e enviamos o certificado por e-mail. E eu gostaria de saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Se você puder só ficar com a mão levantada, você vai receber um cartãozinho que está escrito link surpresa. E atrás desse cartão a gente vai pegar os dados de vocês. E no final eu gostaria de pedir que vocês fossem até o final para nós trocarmos por um brinde para vocês. Dani. Tem alguém que não recebeu o link? Visitante? Perfeito. Vamos dar início à nossa palestra. Gostaria de introduzir o nosso palestrante. Falei que ia falar o que ele já fez, o que ele faz, mas ele vai passar um vídeo e vai explicar tudo para vocês. Então recebam o professor Fábio Carneiro. Obrigado. Vamos lá, pessoal, olha só. Entramos aí em inteligência emocional. Alguns de vocês talvez estejam se perguntando. Eu gostaria de convidá-los, na verdade, a um exercício sobre a inteligência emocional. Se você parar para pensar, eu gostaria de me apresentar inicialmente, mostrando um pouco aí do meu histórico. Tá? Melhor do que eu ficar contando aquela coisa chata, mostrar um videozinho para vocês sobre a minha vida, da onde eu saí e aonde eu cheguei. Pode tocar. Nesses 20 anos como professor, eu aprendi que educação gera impactos significativos na vida das pessoas. Cresci em uma família ligada à educação e o meu pai, professor Carneiro, me despertou um interesse que vai além da sala de aula. Sou engenheiro civil de formação, fiz MBA em gestão empresarial, Master Coach, Mentoring. Mesmo como professor na área de exatas, comecei a lidar com pessoas já na faculdade, dando aulas particulares. Minhas aulas evoluem sempre, pois tenho foco no aluno e me preocupo sempre em dar um significado, uma relevância para as informações e assim eles levem esse conhecimento para as suas vidas. O papel do professor mudou muito e eu entendi isso. Esse papel transcende a sala de aula e por isso também faço coaching com os alunos e atendo pais para consultas. Eu aprendi a ouvir para ensinar, conectar para comunicar, e essa experiência fez uma verdadeira transformação na vida dos alunos. Por essas carteiras já passaram mais de 100 mil alunos, 100 mil amigos, 100 mil pessoas que me ensinaram a aprender e de alguma forma mudaram a minha vida, e eu ajudei a transformar a vida delas. Eu vejo tudo isso com grande satisfação e felicidade, mas tudo só fará sentido se for dividido com vocês. Hoje, como palestrante, tenho usado essa experiência para melhorar as relações entre pais, escolas e alunos, para tornar essa engrenagem efetivamente produtiva, visando os desafios do século XXI. Eu sou o professor Carneiro, espero você em uma de minhas palestras. Alguma dúvida? Provavelmente vocês
jogaram educação à prática. O que significa isso? O que exatamente eu quero dizer? Gente, todas as informações que eu trago aqui para vocês, todas elas já foram em algum momento testadas no mercado, tá? Ou amigos meus, ou colegas meus que utilizaram isso, significa que ela tem uma assertividade acima de 90%. Então, quando eu falar, ocorre dessa forma, ocorre dessa maneira, significa que você deve tentar atuar dessa maneira para melhorar a relação entre as pessoas, tá? Educação, quando eu falo de educação, eu prefiro falar um pouco sobre o âmbito geral de educação. Educação não é ir para a escola, porque muitas pessoas confundem a educação com a escolarização. Hoje em dia, grande parte das escolas, elas não educam, elas simplesmente têm um monte de aluno estudando um monte de coisa, um monte de matéria, até desmotivando muitas vezes o aluno. A educação, gente, isso não existe receita. A educação, ela vem de casa. É aquele exemplo da mãe, é aquele exemplo do pai, são aquelas pessoas que estão ligadas à criança que fazem total diferença no futuro dela, na capacidade dela mudar o mundo. Pode passar. Aqui eu quero falar um pouco para vocês sobre cérebro. Coisa muito rápida, que eu não vou falar em grandes teorias, mas aqui nós temos duas partes, tá? A parte da razão, que é a parte do cérebro esquerdo, e a parte da emoção, que é o cérebro direito. Posso dizer para vocês, gente, o tempero da vida está aqui, ó, tá na emoção. Porque quando a gente fala razão, isso é um das grandes discussões hoje. Fala-se muito sobre inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial, ela pode atuar em cima desse lado. Tá? Você pode chegar hoje, tranquilamente, jogar os dados em cima de um programa e ele constrói um prédio sozinho. Tá? Existem grandes máquinas hoje fazendo até cirurgias, substituindo alguns médicos em determinados casos. Agora, você nunca, absolutamente nunca, vai conseguir ensinar uma máquina a chorar. Você nunca vai ensinar uma máquina a sentir. Isso não é possível, por mais que você veja lá um robô, por exemplo, tem um robô que ele chora. Por mais que ele chore, ele não está sentindo aquilo de fato, ele foi programado para chorar. Então, hoje, a grande discussão é que as máquinas devem nos substituir o cérebro esquerdo, porque o direito, realmente, isso não vai acontecer nos próximos 1000 anos. Você ensinar uma máquina a chorar, realmente é algo difícil, tá? Agora, pode passar. Nós somos, durante o dia, 90% emocionais e 10% racionais. Então, por exemplo, você acorda cedo e você vai para uma reunião. Quando você vai para a reunião, você passa aquela sensação de ansiedade. Estou indo para uma reunião. Aquele frio na barriga que você tem, porque você vai apresentar um relatório muito importante para o seu chefe. Ou então, você para no sinaleiro e naquele momento em que você está atrasado para aquela reunião tão importante, alguém na frente não arranca. Você já buzina e já xinga a pessoa. Por quê? Porque é emoção. Nós somos, gente, mas muito mais emocionais do que racionais. Nós estamos todos os tempos, toda hora, nós estamos sentindo essas emoções. E nada melhor do que expressar isso do que a nossa linguagem corporal. Nós conversamos todo momento com a linguagem corporal. Portanto, posso dizer que, imagine que você tem essa cena. Você faz uma pergunta técnica, você está selecionando essas pessoas para uma vaga de emprego. Você faz uma pergunta técnica para ela. Por exemplo, assim, como é que você institui uma white label atrás da programação para que você possa rodar uma empresa de cobrança dentro do teu site? Um e-commerce, por exemplo. Você olha para a expressão dessas 4 pessoas. Qual delas que você contrataria? A primeira lá, da esquerda, a segunda, a terceira ou a quarta? Muitos de vocês diriam assim, a quarta. Por quê? Porque ela está com uma expressão, mas de repente ela está ali rindo, ela nem entendeu a pergunta que você fez. Ela está só rindo. Quer ver? Passa 2 vezes aí, ó. Aí, para aí. Quer ver uma coisa? Essa daqui, ela está acessando a parte esquerda do cérebro, porque ela está olhando para o lado esquerdo. Se ela está olhando para o lado esquerdo, ela está acessando a parte racional. Se a pergunta é técnica, ela com certeza está buscando a resposta pelo caminho correto. Se você olhar para que está do lado, ela está olhando para o lado direito, lá em cima. Ela está tentando achar uma forma de te responder. Então, dentre as duas, qual que você contrata? Essa que está acessando a parte racional. Aquela ali ainda não entendeu o que está acontecendo. Tá? A de cá, ela está tão desanimada que ela botou a mão no queixo. Gente, jamais coloca a mão no queixo numa reunião.
Isso significa que você está desinteressado. O teu chefe, que não é bobo, ele vai olhar para você e falar, meu Deus do céu, o que eu estou falando, essa pessoa não está entendendo nada. Quer ver? Passa e vamos para um segundo exercício. Imagine que você faz uma pergunta, como é que você cria uma campanha publicitária, que é algo criativo. Você pergunta para essas 4 mulheres, alguém contrataria aquela terceira ali ou não? Que está bocejando? Em hipótese alguma. Passa aí. Quer ver? Passa de novo. Observe. Essa de cá, apesar de estar com o livro na cabeça, ela está acessando o lado esquerdo. Ela está acessando a parte racional. Se tem uma coisa que é difícil, é você criar uma campanha publicitária usando a parte racional. Até dá para usar, não tem problema. Tem grandes campanhas que você utiliza. Mas todo mundo concorda que uma campanha publicitária, você tem que ter o quê? Criatividade. Então, o natural que essa daqui, está acessando o lado direito. E se ela está acessando o lado direito, ela está acessando o lado emocional. Ela está viajando, buscando essa resposta, buscando aonde que está exatamente essa grande campanha publicitária, correto? Com isso, pode passar. Imagine a vantagem que você leva se você souber leitura corporal. Ou seja, você vai entender o que cada pessoa está sentindo. Por exemplo, você está falando alguma coisa com a pessoa e ela coça o nariz. Significa isso? Está mentindo. Não significa que sempre que ela esteja mentindo, ela está coçando o nariz, entendeu? Por exemplo, eu posso coçar o nariz e eu não estou mentindo, pode ter certeza, tá? Por exemplo, coçar a orelha, botar a mão no pescoço, olhar para cima para um lado, olhar para cima para o outro, olhar para baixo. Sabe o que significa quando você olha para baixo? Você está conversando com você mesmo. Tá? Já parou para perceber isso? Às vezes você está ali pensando num trabalho que você tem que fazer, você está parado olhando para baixo. Agora, imagina a vantagem que você tem numa entrevista de emprego, porque às vezes você não sabe disso, mas a pessoa que está te entrevistando sabe. E aí ela vai olhar para você de uma forma analítica. Quer ver? Quer ver um outro detalhe emocional interessante? O teu cérebro direito já brigou com o teu cérebro esquerdo? Não. Tenho certeza que sim. Todo mundo aqui já gostou de alguma tralha na vida. Já ou não? Aquela, tipo, eu vou dizer, eu tinha uma namorada que era uma tralha, mas eu amava ela. Esse cérebro dizia assim, olha só, ela é linda, maravilhosa, case com ela. E esse aqui dizia, pelo amor de Deus, essa mulher é um pepino, cara, vaza, sai. E você entra em conflito entre os cérebros. Já aconteceu isso com você? Geralmente quem ganha? O emocional. Vou contar uma coisa e vou pedir uma permissão para falar um palavrão. Posso ou não? Estava eu em casa e minha mãe me encontrou com uma namorada no shopping. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, filho, você vai se ferrar com essa mulher. Eu disse, mãe, a gente se ama. Ela só falou assim, filho, você vai se ferrar, mas tudo bem, não adianta eu te falar. Eu falei, a gente se ama, nós vamos casar, mãe. E, gente, inacreditável, mãe é mãe, né? O dia que a gente terminou o namoro, eu entrei em casa, minha mãe olhou para minha cara e falou assim, se fudeu, né? Eu falei, mãe, é verdade, mãe. É verdade. Ela falou assim, não adianta eu te falar. Então, é o cérebro direito brigando com o esquerdo. Gente, então siga isso. O teu coração é quem manda, mas não esqueça que você tem um cérebro. O cérebro ele tem que te dizer, cuidado, veja por aqui, veja por ali, mas eu sei que nem sempre é fácil, porque eu também já cometi várias desvirtudes aqui, né? Pode passar lá, tá? Por exemplo, expressão eu acho que. Vou dizer, imagine você numa reunião com o presidente e diretor. Gente, presidente de empresa e diretor de empresa, eles não são bobos, tá? Eles não são bobos. Ele está ali por algum motivo. Aí, de repente, eles estão discutindo alguma verba, alguma coisa, e você fala para o teu chefe assim, eu acho que você deveria fazer isso. Ele vai virar para você e vai lembrar que ele tem uma verba de R$1 milhão, e ele vai impactar mais de 100 mil pessoas numa campanha, e ele vai virar para você e falar assim, você acha? Você não tem que achar nada aqui dentro. Então, em reunião, é proibido você dizer eu acho, porque eu acho, passa lá, cai no campo da opinião. Você não tem que dar opinião na reunião, você tem que mostrar conhecimento. Quer ver? Então, troque opinião por chefe, meu ponto de vista, pode passar lá, meu ponto de vista é tal. Ele vai perguntar por quê?
Por causa disso, disso e disso. Pode passar? Chefe, eu tenho certeza que a solução é essa. Mas daí tenha certeza. E não vá blefar, pelo amor de Deus, hein? Pode passar. Chefe, sem dúvida o caminho é pá, pá, pá. O teu chefe vai no mínimo olhar. Pode passar mais uma? Chefe, essa é a melhor de todas. Chefe, a minha experiência mostra que. Por que isso é fantástico? Porque você está dizendo que você é uma pessoa o quê? Experiente, entendeu? Chefe, a minha experiência diz que é assim que funciona. Aí, no mínimo, o teu chefe vai olhar para você e pensar, essa pessoa está falando alguma coisa coerente. Então, fuja do campo da opinião e caia no campo do conhecimento. Assim, você consegue estreitar o laço, porque o teu chefe vai começar a ver você diferente, tá? Pode passar. Tem um problema. Gente, tem um problema, não é uma coisa derrotada. Ah, eu estou com um problema. A grande parte das pessoas pode reparar isso. Você sai para conversar. Ah, é porque o problema é que... Começa assim, né? Não, o problema... Por que você não muda de emprego? Ah, e o problema é que... Ah, por que você ainda não passou no vestibular? Ah, porque o problema é que... O problema é que... Só que olha a expressão corporal daquele cidadão ali, ó. Tá trágico. Pode passar. Eu não tenho problema, eu tenho um desafio. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu procurei na internet uma foto do Bernardinho, que é um monstro. Procurei uma foto dele com a cabeça abaixada e não achei. Ou seja, esse cara, ele é um monstro na área de motivação. Então, você vai chegar para o teu chefe e falar, chefe, não é que eu tenho problema, chefe, temos um desafio. Quer ver? Pode passar. Como é que funciona? Quando você fala tem um problema, você significa que você trabalha com mindset fixo. O que é um mindset fixo? É aquela pessoa que vive se lamentando. Ai, porque eu não consigo. Ai, olha que coisa feia. Eu não consigo. Ai, porque as pessoas me perseguem. Ai, porque estão fazendo bullying comigo. Gente, vira essa chave. Pelo amor de Deus, você tem que ter mindset de crescimento. O mindset de crescimento, sabe qual que é a filosofia do Vale do Silício? É erre, mas erre rápido. Porque quanto antes você errar, é melhor para você. Porque daí você já conserta e já vira a chave e vai embora, entendeu? Então o mindset de crescimento, ele mostra o quê? Que é muito necessário que você esteja toda hora renovando. Que bom que eu errei um teste de matemática, que bom, porque eu já sei como não fazer esse teste, entendeu? E isso serve para tudo na vida. Se você reparar, para mim, essa daqui é a receita do sucesso. Tá? Eu não gosto da palavra receita de sucesso, porque cada um tem o seu caminho. Mas quando você fala em mindset de crescimento, é a maneira como você enxerga. Não é tem um problema, é tem um desafio. Pode passar? Como funciona com o chefe? Se você chegar para o teu chefe e falar, chefe, eu tenho um problema, ele vai pensar, que bom, o problema é teu. O problema é teu, ele não quer nem saber, entendeu? Então, por exemplo, assim, algumas vezes eu já falei isso para o chefe, por isso que eu errei muito aqui. Que bom, hoje eu falo diferente. Por exemplo, quando você fala para o teu chefe tem um problema, ele não está nem aí. Agora chega para o teu chefe e fala assim, chefe, a tua empresa tem um problema. Não existe gestor que não pare tudo que ele está fazendo para te ouvir se você falar que a empresa dele tem um problema. Para quem tem empresa, é ou não é verdade? Ele vai falar, me conte, o que é? Ah, o cafezinho está gelado. Ele, isso é de menos, ok. Agora, se você falar não, porque está acontecendo isso, estão armando para te tirar daquele, porque muito das informações de uma empresa não chegam no chefe. E quando alguém leva, não é o puxa-saco, gente, pelo amor de Deus, tá? Muitas informações, quando chega, ele fica feliz com isso, tá? Pode passar. Como funciona com o investidor? Gente, isso aqui é uma cena que eu vi, tá? A gente levou uma turma para o Vale do Silício para conhecer as empresas lá. Nesse momento, o final da apresentação, tinha lá uma apresentação de pitch para investidores. Investidor do mundo inteiro, chinês, irlandês, coreano, japonês, americano. E um cara foi fazer a propaganda, o pitch da empresa dele. Ele começou falando, porque a minha empresa tem um problema, não sei o quê. Quando ele falou problema, teve um investidor da China que falou assim, pode parar. Para mim, um empreendedor que fala o problema da minha empresa, cara, ou seja, é o desafio da minha empresa.
Por isso que ele está aqui, por isso que eu estou aqui para pedir ajuda para vocês, entendeu? Então, a palavra problema não é uma palavra que você deve... Claro, às vezes você fala assim, eu estou com um problema no meu sistema de computação. É um problema, ok, tá? Ou você pode dizer, o desafio é arrumar esse negócio na computação para que eu possa evoluir, entendeu? Então, muito cuidado com o uso dessa palavra, pode passar. Manual emocional para reunião, tem interesse disso, não? Tá? Reunião acontece toda hora, em todo local, e reunião, eu vou dizer para vocês, gente, eu já participei de reunião chata, tá? Não sei você. Tinha um chefe meu que eu aprendi isso com ele, ele fazia reunião em pé. A gente entrava na sala, reunião em pé. Por quê? Porque a reunião em pé, ela faz com que dure menos. Porque depois que termina, o pessoal fica debatendo o assunto, tá? Quer ver uma coisa? Olhe a expressão corporal daquelas pessoas ali. Você acha que alguém está interessado ou não? Ou seja, você já sabe a linguagem corporal. Pode passar. Primeiro detalhe, não passe despercebido uma reunião. Mas também não fale besteira. Tipo, eu quero participar da reunião, então eu vou dar uma de bom e vou jogar uma ideia. Porque algumas vezes eu já fiz isso. Joguei uma ideia e meu chefe falou assim, da onde você tirou isso? Eu falei, tirei de um site. Ele, qual site? Eu falei, de um site de notícias. Abra o computador e me mostre, que eu quero ver qual é o site, porque eu vou processar. E eu estava blefando. Entendeu? Então, não fale besteira, porque o diretor que está... Eu estou te explicando um erro meu, eu errei nisso, tá? Nunca mais me meti a besta. Só que se você não tem o que falar na reunião, como é que você passa despercebido? Você pega a carona numa boa ideia, tá? Porque está ali em cima ainda, tá? Você pega a carona numa boa ideia. Então, a hora que alguém falar uma boa ideia, você... Olha, essa ideia é interessante. E isso pode ser agregado assim, assim, assim. Tá? Você pronto, o chefe viu você ali, você mostrou que você está presente e ainda deu um comentário bom. Pode passar. Anote tudo, grave no celular. Gente, grave no celular. Eu estive numa conferência em São Paulo, uma conferência de educação. Foi de manhã e de tarde, palestras. Tá? Eu terminei a palestra e fui sentar, assistir os outros palestrantes. E gravei. Aí em casa eu fui anotar tudo que eu tinha anotado, fui digitar tudo que eu tinha anotado no papel. Aí depois eu ouvi minha gravação. Gente, a quantidade de informação que tinha nessa gravação era infinitamente maior do que eu tinha anotado, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei e escrevi todas as palestras que eu vi, ou seja, ficou muito mais rico para mim, porque numa reunião fica o dito pelo não dito. Se você grava, depois você ouve falar, mas o que a gente combinou mesmo? Aí você mesmo pode trucar o chefe. Chefe, nós combinamos, e ele vai dizer, não foi isso que eu falei na reunião. Chefe, não vai mostrar a gravação para ele, por favor. Chefe, foi exatamente isso que você falou com essas palavras. Aí ele vai falar, falei? Falou. Tá? Isso mostra que você esteve atento. Correto? Pode passar. Prepare algo inteligente. Cuide da linguagem corporal. O que é algo inteligente? A reunião é sobre o quê? Sobre tecnologia de informação? Estude algo. O que o Google está fazendo? O que a Apple está fazendo? Estude algo interessante que você possa agregar na reunião. E por que cuide da linguagem corporal? Gente, o cara que está ali, o diretor, ele não é bobo. Ele conhece você. Se você der uma coçada no nariz, ele já sabe que você está mentindo. Entendeu? Por isso que ele é diretor. Então, você vai amarrar a sua mão, por exemplo. Você vai sentar na cadeira, vai debruçar para frente e amarre a tua cadeira assim. Você fica assim parado. Não mexa. Porque se você sentir vontade de coçar o pescoço, você fala, esse cara está na dúvida. Entendeu? Segura, fica quieto, sorrindo. Beleza. E fala olhando para a pessoa. Então, muito cuidado com a linguagem, porque por mais que você, às vezes, não domine a linguagem corporal, tem alguém que está analisando. É terrível isso, é terrível, tá? Pode passar. Interrompa ao término do raciocínio. Gente, isso daqui, o que aconteceu? Eu estava numa reunião, de repente, o presidente da empresa fez uma pergunta. E aí um diretor começou a se explicar. Porque não sei o que, veja, o presidente falou assim, pessoal, numa mesa dessa,
eu não estou conseguindo obter quantas polegadas tem a tela de um computador que eu produzo? Pelo amor de Deus, quem que é o diretor de RH? Você? Já passa lá na sala dele e vai embora. Na hora despediu o cara, na hora. Tá? Então, quando eu digo interromper o raciocínio, interromper a fala, você para no momento que você perceber que a pessoa terminou, você entra. E como é que você entra? Gente, isso aqui é infalível. Quer ver? Pode passar. Ao interromper, começa com pegando um gancho do que você falou, aí a pessoa olha para você e fala, porra, achei um aliado. E ela para e te ouve. Ou então, bem interessante, isso aqui, gente, aplique isso, é matador. Tanto que na hora da reunião, alguém está falando, terminou, você, olha, muito legal o que você falou. Esse é o start, porque daí a pessoa, todo mundo para, vira para você, fala assim, por que ele achou legal? Porque, além disso, dá para fazer isso, isso, isso. Você rouba a palavra, você leva a palavra de um jeito com autoridade ainda. Interessante o que você falou, tá? É infalível. Gente, eu apliquei várias vezes isso aqui, e eu vejo que às vezes, a primeira vez que fizeram, você vai tomar um susto. Porque vai todo mundo olhar para você, nossa, o que esse cara achou de tão interessante? Tá? E aí você fala, tá? Pode passar. Alguém tem interesse em pedir aumento para o chefe, não? Gente, isso aqui eu acho que é a maneira mais, assim, incrível, tá, de você pedir aumento para o chefe. Olha lá, se você for pedir aumento para o chefe sem muito critério, olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Olha o cara rindo de você, ó. Assim, ele quer aumento. Ele quer aumento. Por que eu vou ter que dar aumento? Pode passar? O teu chefe não avalia o teu esforço, avalia o resultado. Assim como acontece com o estudante. Pai, eu estou estudando um monte, pai. Filha, você passou? Não, mas eu estou me esforçando. Dane-se que você está se esforçando, entendeu? Eu quero saber se você passou ou não. Então, o chefe, gente, é a mesma coisa. Não adianta chegar para ele, chefe, eu sou uma pessoa super incrível, viu? Eu chego todo dia no horário e vou embora todo dia no horário. Não, inclusive, eu não faço fofoca, eu fico ouvindo tudo que falam de você. Pelo amor de Deus, gente, tá? Isso não vai te dar aumento, correto? Pode passar. Imagine a seguinte situação, 2 estagiários. O estagiário 1 chega para o chefe e fala assim, eu quero aumento. O chefe diz, por que eu tenho que te dar aumento? Porque você deu aumento para o outro estagiário e eu também quero. Corajoso, né? Aí o chefe fala para ele assim, você quer aumento? Então tá bom. Eu vou te dar uma tarefa. Vá até a frutaria e traga abacaxi para mim. Aí eu te dou aumento. Tá bom. Sai o estagiário 1, vai até a frutaria, volta dizendo, chefe, não tinha abacaxi porque não está na época de abacaxi. Tudo bem, mas eu fui, chefe. Tá bom. Sente aqui agora. Sentou, chama o estagiário 2, aquele que ganhou aumento. Eu quero que você compre abacaxi para mim. O estagiário pergunta, para que você quer abacaxi? O chefe fala, eu quero porque eu estou fazendo um regime de vitaminas e eu preciso comer abacaxi, que tem vitamina do abacaxi. Tá bom, saiu, foi na mesma frutaria, voltou com um monte de sacola. Falei, chefe, não tinha abacaxi, mas eu fiz uma pesquisa sobre todas as vitaminas do abacaxi e eu comprei maçã, que tem vitamina, eu comprei laranja, eu comprei acerola, eu comprei tal, ó, inclusive aqui tem algumas vitaminas a mais, tá aqui o que você precisa. Aí ele olhou para aquele estagiário 1 e falou assim, entendeu por que ele ganhou aumento? Gente, você só vai conseguir aumento se você fizer pressão no teu chefe. Entendeu? Quer ver? Passa. Como é que foi o meu crescimento profissional? Gente, quando você chega, eu comecei dando aula para a 8ª série. Pensa num troço difícil. Gente, dá aula para a 8ª série. Tem aluno bom? Tem aluno muito bacana. Mas tem aluno que vai virar estelionatário, não tenho dúvida, tá? Porque assim, tem aluno que é bandido, você fala, meu Deus do céu, como é que pode, cara? Tá? O aluno da 8ª série, tudo é mais interessante. Eu sou professor de física, gente, pensa. O que é legal? Quem que gosta, acha lindo física? Não precisa nem levantar um lá, beleza, tá? Obrigado, cara. Não acha nada legal, ou seja, ele tem celular, ele tem a menininha que ele quer impressionar, adolescente, né? Já foram adolescentes, não foram? Certo? Então, o que acontece? Quando você chega, por exemplo, no ensino médio, que eu dei aula para 1º ano e para 2º ano,
existe uma barreira que prensa a subida para o cursinho, tá? Ela prensa, ela não sobe, porque para você dar aula em cursinho, você tem que ter outras habilidades. A sala é grande, você tem que dominar a turma, é diferente. Eu cheguei para o meu chefe e falei, chefe, eu quero dar aula aqui no positivo. E ele falou assim, você não vai dar aula no positivo. Eu falei, mas por que, chefe? Eu já tenho indicadores, eu estou indo bem e tal, por que não? Ele falou assim, se você pisar na minha empresa e não der certo, você nunca mais pisa aqui dentro. Você concorda com ele ou não? Totalmente. Eu saí de lá com a alma lavada, pensando, cara, que esporro que esse cara me deu, e ele tem razão. Ele falou, você precisa de experiência. Aí eu fui estudar, experiência, fiz gestão empresarial, fiz o MBA em gestão empresarial ali na FGV, que eu ia mudar de emprego. Falei, vou parar de dar aula, não quero mais aula. Acabou, não quero mais. Me especializei, cheguei para esse mesmo chefe, depois de 2 anos, e falei assim, eu vim pedir minha demissão. Ele falou assim, eu quero te contratar. Vocês conseguem entender isso? Eu vim pedir minha demissão, e agora que eu vim pedir minha demissão, você falou que o senhor vai dar aula para mim? Ele falou sim. Porque, na verdade, ele vinha acompanhando meus indicadores, só que ele esperou eu trucar ele para que ele me desse esse retorno. Então, você veja, o meu pedido de demissão foi o meu maior marketing. A hora que eu pedi demissão, ele me contratou. Eu pensei, meu Deus, que coisa mal. Eu nunca imaginei isso. Isso eu aprendi a Cone na prática, tá? Pode passar. Como dizer não? Quer ver? Pode passar. Se você, não pode ser dito sempre que houver uma justificativa lógica. Por exemplo, Carneiro, eu vou mexer no sistema aqui do supply chain. Você não vai mexer no supply chain, porque se você mexer no supply chain, você vai dar um bug no sistema e a coisa não vai funcionar. Entendi, é lógico, tá? Agora, passa. Se não houver justificativa, gente, não, você fecha a porta. Quer ver? Passa lá. Não responda não. Você frustra a expectativa da pessoa. Você até sabe que a resposta é não, mas não diga não. Quer ver? Passa lá. Vou dar uma olhada na minha agenda para ver se eu consigo te ajudar com isso. Entendeu? Você sabe que você não vai ajudar, mas você vai dar uma olhada, você se mostra, farei o possível, você se mostra ativo. Não, eu quero te ajudar. Você sabe que você não vai, mas eu quero te ajudar, tá? Quer ver? Passa de novo lá. Essa semana eu estou corrido, mas vou falar com fulano para te ajudar. Veja, mas eu consigo te ajudar. Eu vou falar com ele para te ajudar. Ou seja, isso você passa para a pessoa a ideia de que você também está preocupado com o que ele veio te pedir. Embora você vá dizer não, tá? É uma forma muito mais polida, muito mais educada. Pode passar? Discussões. Passa. Forte apelo emocional. Perde a razão. Gente, já percebeu que quando você discute com alguém, isso acontece com todo mundo? A hora que a pessoa está falando para você alguma coisa braba, você nem está prestando atenção no que ela está falando. Você já está pensando no que você vai responder. Concorda? Então não perca tempo. Eu estava dando uma palestra para pais, mães, uma grande escola, e eu falei bem assim, para determinadas situações, as mães não têm condições de educar os filhos. Gente, eu só vi as mães cruzando o braço e olhando com cara de, meu Deus, aí, na hora, uma mulher levantou, mas então você está dizendo que eu não tenho condição de criar meu filho? Eu falei bem assim para ela, se eu tivesse dito isso, eu também estaria brabo, mas eu não falei isso. Eu falei que em determinadas situações as mães não têm condições. Por quê? Porque a mãe tem um forte apelo emocional. Ela perde a razão na hora de tomar uma atitude, entendeu? Por exemplo, sabe qual que é um dos maiores cânceres das escolas hoje? Chama-se grupo de WhatsApp das mães. Concorda comigo, Thaís? Gente, vou dizer para vocês, eu escrevi um artigo sobre isso, foi lá para São Paulo, me ligaram de lá. Gente, grupo de WhatsApp de mãe, vou contar uma história rapidinha para vocês. Estava eu em casa, uma amiga minha que é mãe,
mandou mensagem, falou, Carneiro, veja, a minha filha chegou em casa dizendo que a professora passou um trabalho e não orientou nada. Eu falei para ela, é mentira, a tua filha está mentindo. Não, mas quem é você para dizer que minha filha... Já quer brigar comigo. Eu falei assim, eu juro que isso é mentira. É impossível uma professora entrar na sala e falar, faça um trabalho sobre o Japão. Tem sentido isso? Tem menor, claro que ela explicou, mas a menina não prestou atenção e chegou em casa e falou que a professora não orientou. Resultado, ela postou no grupo do WhatsApp de mães. Gente, e aí começou, porque essa professora não sei o quê, e começa aquele mensagem para lá e para lá. Sabe o que aconteceu? Despediram a professora. Então, por mais das vezes, quando a mãe posta uma coisa, ela não tem ideia da consequência disso. Despediram a professora, coitada da professora. Estava fazendo o trabalho dela. Uma excelente professora, estava há 10 anos na empresa. Mandaram embora porque foi um grupo de mães na escola dizer que era um absurdo, porque aquela professora, porque não sei o quê, porque aí já por quê? Porque estava tudo no campo emocional. Peraí, vamos ser racional. Faz sentido dizer que a professora não orientou? Não faz o menor sentido. Pronto, estaria resolvido, entendeu? Pode passar? Como retomar a razão? Isso daqui os maridos seguem muito bem, quer ver? Pode passar. Você fala para a tua esposa, eu entendo você. Não, eu concordo com você, tá? Porque a hora que você está discutindo com a tua esposa, por exemplo, a hora que você fala, amor, você tem razão, ela acha estranho. Como assim eu tenho razão? A gente tem que discutir, não é para eu ter razão, entendeu? Então, a hora que você fala nesse ponto de vista, você puxa a pessoa para a razão, ela, até você está concordando comigo? Estou concordando. Depois você fala o que você quiser. Mas daí você já trouxe a pessoa para a razão, entendeu? Então, eu concordo com você. Segue aquela dica do marido, né? Porque quem já tentou discutir com a esposa? Quem é que manda, homem ou mulher? Diz aí para mim, quem é que manda, homem ou mulher? Olha, gente, o que é mais legal é que eu pergunto, quem manda, homem ou mulher? As mulheres respondem, as mulheres e os caras ficam tudo assim... E o pior é que é verdade, as mulheres que mandam, né? Pode passar lá. Precisamos conversar. Gente, alguém já falou essa frase para você? Eu tô com medo só de ler isso. Amor, precisamos conversar. Daí eu penso, se ela falou amor é porque tá tudo bem. Está vendo? Porque precisamos conversar é um terror. Troque isso por, vai lá. Preciso de uma ajuda sua. Olha que coisa legal. Imagina você chega para o teu funcionário, precisamos conversar. Cara, olha a diferença. Cara, preciso de uma ajuda tua. Pode passar? Vem aqui na minha sala, preciso de uma opinião. Ele já entendeu que ele não vai ser mandado embora. Entendeu? Precisamos conversar e, cara, o cara já passa no RH direto, tá? Pode passar lá. Gente, isso aqui é maldade, tá? Você chegar para o teu chefe e falar assim, você que é uma pessoa inteligente, cara, não existe pessoa que não abrace a tua causa, tá? Melhor ainda é você fazer o seguinte, é você chegar para o teu subordinado, para o teu colaborador, como chama, cara, você é uma pessoa muito inteligente, preciso de uma opinião. Esse cara vai trabalhar até as 3 da manhã se precisar, tá? Você percebeu a diferença de engajamento? Precisamos conversar. Tá louco, cara, a pessoa sai com medo, tá? Pode passar? Você que tem experiência, o que você pensa sobre determinado assunto, tá? Você veja, emocionalmente é muito mais interessante. Passa lá. Barreiras físicas e psicológicas. Vai. Física. Quando conversar com alguém, fecha o notebook, pô. Concorda? Você já conversou com alguém com o notebook aberto? Porra, você fica com aquela sensação de... Tá, mas eu estou falando, você está ouvindo? Ou o celular. Olha a criança ali, gente. Tipo, olha a expressão corporal dela. Pelo amor de Deus. Celular, a pessoa está falando, vira para baixo e deixa. Conversa, olha no olho, contato, emoção. Deixa eu ver se a pessoa está olhando, se ela está acessando o cérebro direito, esquerdo. Deixa eu ver se ela coçou o nariz. Interação humana. Pode passar? Psicológica. Gente, isso aqui, é maldade de verdade, tá?
Você que é uma pessoa inteligente, você pode me ajudar aqui? Ou, você que tem experiência, seja gentil no momento difícil. Por exemplo, a primeira vez que eu fui dar aula, eu suava frio, lá no terceirão. Eu fui substituir um professor lá, o professor Cordeiro. Eu sou Carneiro, substituo Cordeiro, tá? Coisas que só o positivo tem, né? Só que ninguém me conhecia. Gente, eu suava frio, porque ninguém me conhecia. A primeira vez que eu estava entrando numa sala com 300 alunos, eu estava assim, me cagando de medo. Aí ele chegou, colocou, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa assim, incrível. Ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: Carneirinho, você está preparado. E eu nunca mais, isso já faz 10 anos, eu nunca mais esqueci isso na vida. Então você veja a diferença, eu nunca mais esqueci, por quê? Porque ele chegou, segurou, falou: você está preparado. Ou seja, pegue aquele novato, aquele estagiário que está lá começando, aquela pessoa que vai apresentar um relatório importante, chegue lá dela e fala: cara, eu tenho certeza que você vai fazer sucesso. E isso faz uma diferença incrível, a pessoa ela cria vínculo com você, tá? E aí está a grande inteligência emocional, pode passar. Inteligências emocionais perdidas, vai presenteando um amigo. Gente, o que aconteceu comigo? Era meu aniversário, eu ia fazer uma festa para comemorar, convidei vários amigos, isso eu aprendi. Um deles me ligou, não é mandei mensagem, a pessoa tem mania, né? Eu não vou poder ir, a coisa mais fácil, mensagem é a coisa mais fácil do mundo, difícil é ligar. Ele ligou, falou: Fábio, cara, estou te ligando pedir desculpa, tenho um compromisso e não vou poder ir no teu aniversário. Falei: cara, tudo bem, que pena, eu queria te ver, tá, beleza. Deu 1 hora, me ligam da portaria, um presente, deixaram um presente para mim. Fui lá ver, era o presente dele. Ou seja, ele não foi na minha festa e ele deu o presente para mim. E eu fiquei pensando, dar presente e ir na festa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você dá o presente por quê? Porque é aniversário da pessoa. Então, a próxima vez que você tiver um aniversário que você não for, ligue para a pessoa e deixe o presente para ela. Ela nunca mais vai esquecer, porque é algo que as pessoas não fazem mais. São inteligências emocionais perdidas, tá? Pode passar. Agredindo o companheiro, isso aqui é uma dica para casais, gente. Por exemplo, você começa no teu dia a dia, tá? Tem marido, esposa, e as coisas entram na rotina. Todo mundo sabe o que é rotina, é foda. Por exemplo, se a tua esposa cuida dos filhos, você foi trabalhar, chegou em casa, olha, amor, obrigado por cuidar deles, tá? Ou, se o marido paga as contas, você chega para ele e fala: amor, obrigado por ajudar, por sustentar a casa, você me dá tranquilidade. As pessoas perdem, porque o cara pagar a conta e a mãe cuidar dos filhos nem sempre é uma obrigação, tá? Então as pessoas têm que agradecer isso. Às vezes a pessoa está do teu lado e está se matando para fazer isso, e você acha que ela está fazendo mais que obrigação, e não é. E é uma coisa, um benefício. Então agradecer as pessoas, isso é uma coisa muito importante. Pode passar? Terminando uma festa. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, a hora que termina a festa, vai até o aniversariante e dá tchau para ele? Parabéns. Parabéns. Tá? Festa grande. Festa para 600 pessoas. Quem aqui vai dar tchau para o noivo e para a noiva? Não, amor, vamos sair à francesa, né? Vamos sair assim rapidinho? Gente, isso é falta de inteligência emocional, não tem problema nenhum você indo embora. Chega a pessoa: olha, eu vim aqui te dar parabéns pela festa, agradecer pelo convite, tá? Eu lembro disso porque quando eu ia em festa de 15 anos, meu pai dizia: vá na mesa do pai da menina e da mãe e cumprimente, parabenize-os pela festa. E eu falei: não vou. Aí um dia eu pensei, ele falou tanto que eu falei: quer saber, eu vou. Fui lá: o senhor que é o pai, parabéns pela sua filha linda, parabéns pela festa. É o cara que está pagando a conta, velho. Para a mãe, parabéns, para o avô, aqueles tios. Mas aí já começa: mas você é filho de quem? Pô, conheço teu pai. Não, sente aqui. Aí eu sentava com os velhos, na época, né? Hoje velho sou eu. Sentava com os velhos e ficava tomando uísque. Tranquilo. E meus amigos lá, e eu ali, batendo papo e tal. Eu comecei a entender o retorno emocional que tinha isso.
entendeu? E coisa que a juventude, de modo geral, não faz isso. Chegar, o que tem de mais você dar parabéns para o dono da festa? Não tem nada de mais. Ele merece, ele está ali, e às vezes ainda dava briga na festa, estragava a festa, Deus o livre, né? Pode passar. Quando que usar a inteligência emocional não funciona? Passa, discutir religião. Gente, discutir religião é um negócio assim que até eu estava comentando com o Guilherme. Às vezes eu recebo corrente, eu jamais envio corrente para ninguém, gente. Porque eu não sei a religião da pessoa, tá? Se o cara é ateu, se ele é agnóstico, se ele é protestante, se ele é espírita, eu não sei. Então eu respeito todas elas, correto? Pode passar. Futebol. Futebol é bacana, dá risada. Agora, você vai bater no outro porque ele torce para o coxa e para o Atlético? Pelo amor de... Gente, eu como criança, saindo do estádio, 11 anos de idade, vi um monte de atleticano chutando um coxa branca no chão. E eu com 11 anos, eu falei, pai, mas por que eles estão fazendo isso? Filho, como é que você explica para uma criança? Mas é que ele torce. Eu falei, gente, na minha cabeça de criança não entrava isso. Tá? Pode passar. Política. Facebook. Coisa mais chata do mundo, o Facebook. Facebook virou uma chatice. Você não pode dizer qualquer coisa relacionada à política que já porque você isso, porque as pessoas estão intolerantes. Tá? E, de modo geral, como é que você lida com isso? Passa lá. Maturidade emocional é poder dizer, eu concordo com as pessoas, porque discordar faz com que elas continuem falando. Então, se alguém falar alguma opinião política tua ou contrária, você fala assim, tem razão. Não, mas eu quero que o Bolsonaro... É verdade. Gente, isso aqui eu entro com o conceito de hipocrisia. A primeira vez, se alguém te chamar de hipócrita, você não vai ficar indignado? Hoje eu fico feliz se alguém me chama de hipócrita. Porque hipocrisia, hipo é pouco. Crisia vem de crise, que é pouca. Então você fala assim, hipo é pouco, crisia vem de crise. Então uma pessoa hipócrita é a pessoa que evita a crise. É isso. Eu evito crise. Porque o Lula é isso e o Bolsonaro... É verdade. Entendeu? É ok. Sabe quem que usou essa frase? Nada mais, nada menos do que Albert Einstein. E você pensa, o Einstein concorda com todo mundo? Sim. Porque discordar, elas ficam debatendo, entendeu? Fica aquela sopa de discussão emocional que não leva a lugar nenhum. Correto? Então, sejam gentis. Correto? Para encerrar... Obrigado a atenção de todos vocês, gente, tá? Muito obrigado por vocês terem vindo, espero ter contribuído da melhor maneira possível, fico à disposição, pode mandar, tem ali o meu site, pode mandar e-mail se vocês precisarem, estarei sempre atento, espero ter contribuído da melhor forma, tá bom? Muito obrigado a atenção de todos vocês, valeu! Muito legal o que você falou. Só tem um probleminha no que você falou, Fábio. O meu patrão está aqui. Aí eu não vou conseguir usar as ferramentas que você ensinou ali. Aí me complicou. Ele estava sentado atrás de mim ainda, às vezes ele me dava uma batidinha no ombro, assim. Falei, puxa. Mas muito obrigado, Fábio. Foi muito legal, muito bom, muito aprendizado. E para dar continuidade, eu quero aplicar mais algumas coisinhas nessa área emocional. E eu quero começar com uma pergunta já. Como que suas emoções afetam o seu comportamento? Como que suas emoções afetam o seu comportamento? Eu não vou falar de religião, mas eu quero usar um exemplo que está na Bíblia, que eu acho que fica bem claro ali, dá para você ver bem, como que uma pessoa que não tinha controle de suas emoções reagia sobre uma determinada situação. É um exemplo, acho que todos aqui já ouviram falar de Jesus, e ele não foi um líder só, um cara que dividiu o tempo em duas eras, né? Ele teve vários ensinamentos que ele deixou. E eu quero ler um trechinho que está no livro de Marcos, sobre uma situação que ele passou,
a Páscoa foi poucos dias atrás, então acho que tudo nós vimos na TV e em algum lugar, encenações da Páscoa, quando Jesus foi crucificado e tudo mais. E essa situação ocorreu um pouquinho antes dele ser crucificado, Jesus ser preso e crucificado. Então, se puderem colocar lá, no livro de Marcos, capítulo 14, versículos 27 a 31. Então lá, disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então, preste atenção que ele já cantou a bola o que ia acontecer depois que ele fosse preso. Ele falou que depois que ele ressuscitar, eu vou encontrar vocês lá na Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então, o cenário ali, né? Jesus estava com seus discípulos, falou lá, vai acontecer isso, assim que eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês em tal lugar. E Pedro falou: não, eu não vou te abandonar. Não, você ainda vai me negar 3 vezes. Não, eu morro com você. Tá bom. Um pouquinho para frente ali, né? O cenário ali não era propício para Pedro, porque Jesus ia ser preso. Então, um pouquinho para frente, em Marcos 14, a partir do versículo 66, a gente vai ver o que aconteceu momentos depois dessa situação que a gente leu anteriormente. Jesus foi preso, foi lá, os guardas prenderam ele, e Jesus foi levado para casa lá do manda-chuva do local lá. E Pedro estava ali pertinho. Então, estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Ele estava na casa do sumo sacerdote e ele estava, Pedro ficou ali um pouquinho para baixo. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei de que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Então ele viu a caca que ele fez, né? Ele garantiu para Jesus que ele ia morrer com ele. O galo não tinha cantado, ele já tinha corrido já tinha voado. Então a pergunta que eu volto é: como que você lida com a pressão? Pedro não soube lidar muito bem com a pressão. Ele foi colocado na parede por 3 vezes, por pessoas que estavam por perto ali, vendo toda a situação, que queriam prender Jesus, e queriam matar Jesus, já tinham apreendido ele, e Pedro foi colocado no fogo, ele, despanou. Não consegui, com essa pressão ele não conseguiu lidar. Então, quando nós estamos motivados e confiantes, é fácil achar que tudo é fácil de resolver e que você consegue fazer. Mas e quando as coisas dão tudo errado, vão tudo contra aquilo que você estava esperando? Por mais que Jesus tivesse passado 3 anos na terra, 24 horas, 7 dias por semana com aqueles os 12 discípulos, os caras sabiam tudo de Jesus, dormiam com ele, acordavam com ele, tomavam café da manhã, almoçava, jantava, dormia de volta, viram coisas extraordinárias acontecendo, mas a hora que a pressão bateu ali, ele falou: não consigo. Eles deixaram ser tomados pelas emoções. Aqui conta só que Pedro negou, mas todos ali tinham garantido que iam até a morte com Jesus. Mas você vê que só Pedro que estava perto de Jesus nessa hora, né?
Só Pedro que foi lá perto da casa. Os outros, ele nem fala onde que estavam. Depois que Jesus foi condenado à morte, morreu, aí os discípulos viram aquela cena e tal. Imagine você vivendo 24 horas por dia com uma pessoa, vendo tudo que ela fazia, vivendo tudo que ela vivia e fazia, por 3 anos, direto. Foi uma experiência, imersão. Ele explica tudo o que vai acontecer, qual que era o objetivo final, que ele ia morrer, e lá no começo a gente leu que eu vou encontrar vocês, eu vou morrer, mas daqui tantos dias eu vou encontrar vocês lá na Galileia. Pô, vendo tudo que ele fez por 3 anos, ficaria fácil de imaginar que, né, os caras, não, beleza, aconteceu, tal, foi difícil, mas beleza, daqui 3 dias ele está na Galileia, 4 dias está na Galileia, vamos para lá. O que os caras fizeram? Foram pescar. Eles não conseguiram absorver aquilo. Mesmo sabendo, mesmo ele tendo falado para os caras que, ó, eu vou para tal lugar, os caras tudo voltaram para a rotina. Puxa, que pena, né? Aconteceu. Vamos voltar para o que a gente era antes. Era pescador, vamos voltar a pescar. Isso que a gente sabe fazer. Em João 21:15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Então, um pouquinho ali antes, para entender o contexto, eles foram pescar, estavam lá no mar e tal. Aí ele pergunta para os caras lá, Jesus chega na praia, eles estão no mar pescando com o barquinho deles, pergunta: vocês têm peixe aí? Não temos nada. Joga a rede do outro lado. Ele foi, jogou, pegaram, se eu não me engano, 153 peixes grandes. Aí eles, caramba, é um milagre, é Jesus. Ele voltou mesmo. Tudo que ele falou aconteceu. Aí Pedro se lança ao mar, vai nadando lá para encontrar Jesus e tal. E Jesus já estava esperando eles com uma fogueira e com peixe. Não precisou nem pegar o peixe que os caras tinham pescado. Jesus já tinha arrumado um peixe lá e estava esperando o café da manhã. Aí acontece essa cena aqui. Jesus pergunta para Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Se a gente continuar lendo a história aqui e o que acontece depois dessa situação, a gente vê que houve uma transformação na vida de Pedro. A partir daquele momento, ele deixou de lado ser conduzido pelas emoções, ele começou a ser conduzido para aquele ideal, para aquilo que ele acreditava. A partir do momento que ele, mesmo sabendo quem era Jesus e tudo mais, mas a partir do momento que ele aceitou e teve essa conversa com Jesus, teve esse entendimento que, ok, Jesus, eu te amo, eu sei que você me ama, então eu vou cumprir esse objetivo na minha vida. Ele começou a deixar de lado as emoções e seguir mais no racional, mais sem deixar que a emoção tomasse conta do momento e controlasse o momento dele. Então, já encerrando, eu gostaria de encerrar com uma oração, se vocês me permitem. Se vocês puderem baixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia, obrigado por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor é perfeito e tem nos ensinado a cada dia, Pai, a como sermos melhores, como agirmos em todas as situações, Pai amado. E te agradecemos pela essa oportunidade e te convidamos para estar presente em nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer mais uma perguntinha para você refletir. Em João 3,16 diz assim:
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Então, para nós usufruirmos a totalidade das bênçãos de Deus para nossas vidas, nós devemos convidar Jesus para ser o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E eu gostaria de finalizar com essa oração, convidando Ele para ser o nosso Salvador, para ser o nosso guia, para ser o nosso ensinador, nosso professor, para que Ele venha estar nos guiando todos os dias, na nossa caminhada. Então, se você deseja fazer essa oração, repita comigo e faça das minhas palavras as tuas. Não apenas repita, mas coloque peso nessas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu agradeço pela salvação da minha alma. Eu recuso todo o intento do mal, as obras das trevas, me declaro livre e liberto. Eu perdoo a todos que me ofenderam e libero perdão a todas as pessoas. Eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha alma. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma oração que você não apenas convida Jesus para te orientar no teu dia a dia, mas convida Ele para ser o teu Senhor, ser o teu guia. E eu gostaria só de, se você sentir à vontade, faz um sinalzinho com a tua mão, quem fez essa oração pela primeira vez, só para eu saber. Legal. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Guilherme. Obrigado, Gabriel. Teve alguém que chegou após e não pegou o link surpresa, visitante? Tem alguém que está nos visitando e não pegou esse cartão? Você pode levantar a mão, por favor, que a nossa equipe vai entregar para vocês. Nós temos 2 balcões lá atrás. Queria pedir o favor que você pegou esse cartão, que você vá lá, preencha e troque por um brinde nosso. Uma lembrancinha nossa. E eu queria passar 2 avisos. Nós, como projeto, nós temos uma ação social. Nós fazemos 2 vezes por ano, primeiro semestre e segundo semestre. E essa ação social nós atendemos a Vila Verde, que é uma comunidade que fica ali no SIC. E o que nós fazemos lá? Nós levamos atendimento médico, atendimento odontológico, corte de cabelo, nós elaboramos currículos, imprimimos o currículo e já encaminhamos para alguns RHs conveniados. Nós temos entretenimento com as crianças e entre outras atividades. Se você tem desejo de participar conosco, seja da forma que você puder, como voluntário, como patrocinador, nos procure ali atrás. Nós contamos mais um pouco do que esse evento faz, o que nós fazemos. Cada evento nós atendemos cerca de 600 a 1.000 pessoas, entre famílias, crianças. E esse ano nós temos a meta aí de 2.000 pessoas nesse evento, dia 25 do 5. 25 do 5. 25 do 4 já passou. E a nossa próxima palestra, dia 16 do 5, o tema será: antes de definir seu modelo de negócio, defina seu estilo de vida. Quem vai dar essa palestra vai ser o Evilásio e a Stephanie. Eles são uns casais, são um casal. Eles vão estar aqui conosco, nos honrando com a sua presença. Então, quem precisar o certificado de horas complementares, só chegar ali na mesa dos fundos, deixar seus dados e nós enviamos para vocês. Eu agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite. Voltem sempre. Deus abençoe.